Olá, meu nome é Noemi Carneiro, sejam bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra, um projeto para a sua edificação espiritual. Hoje vamos ler Atos, no capítulo 8. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vamos ler na versão NVI e vamos trabalhar nesse novo capítulo. Diz assim o verso 1, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estudamos anteriormente a respeito da vida deste homem magnífico chamado Estevão, que morreu pelo Evangelho. Verso 2 diz, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Bem, nesse período, depois da morte de Estevão, a igreja estava sofrendo essa terrível perseguição por pregar o evangelho do Senhor Jesus. E a morte de Estevão, então, foi como se fosse uma faísca. Ela acendeu o fogo da perseguição. E este homem, chamado Saulo, ele passou a atuar como líder desse movimento de perseguição. Então, ele assolava a igreja. É como se ele fosse, numa leitura que fizemos aqui, um javali selvagem que devastava por onde passava e ele tentava destruir. Saulo, ele tinha todos os documentos legais que ele precisava para liderar essa perseguição. Entrava nas casas, prendiam homens, mulheres, lançava-os na prisão, e eles conduziam essas pessoas ao cárcere, e ele foi um homem que devastou. Depois da sua conversão, nós vemos esse sentimento profundo que ele tem de ter, de uma forma tão cruel, perseguido a igreja do Senhor. Por isso a história dele vale a pena estudarmos. É uma história linda que vamos estudar logo mais. Verso 4 diz assim, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Bem, nessa ocasião, onde se desencadeou essa grande perseguição aos cristãos, a igreja de Jerusalém, todos então foram dispersos pelas regiões da Judéia e pelas regiões da Samaria. O verso 1 e o 2 aqui fala dessa perseguição e os apóstolos fugiram. Mas eles fugiram para salvar suas vidas, sim, mas também para pregar o evangelho. Fugindo aqui não para se esconder do evangelho, para preservação das suas vidas, mas a semente do evangelho era lançada por onde eles passavam, eles pregavam, eles tinham essa oportunidade. E nós vemos aqui Deus agindo de forma soberana. A igreja precisava espalhar. Lá em Atos 1:8, a palavra já havia falado que eles deveriam pregar o evangelho, né? Sair de lá e espalhar o evangelho para as regiões. Mas aqui em Atos 8, já no verso 1 vai falar dessa perseguição. A perseguição foi necessária, ela veio da parte de Deus, senão o evangelho não tinha espalhado, né? Essa vontade dos homens era de ficar ali, mas ela era uma vontade que não estava alinhada com a vontade de Deus. Então, às vezes, a perseguição, que foi algo com um parecer negativo, ela veio para que o evangelho se espalhasse, né? Ele se espalhou como uma semente do plantio lançada no chão e prosperou e cresceu a partir da perseguição. Os membros da igreja de Jerusalém podem pensar assim, não ter entendido o que estava acontecendo, mas os judeus, Jesus não deixaria que sua igreja se limitasse a barreiras, né? Barreiras raciais, culturais e até mesmo barreiras geográficas. Então, desde cedo aqueles cristãos tornaram-se missionários, né? Refugiados. Primeiros esforços para suprir os seguidores de Jesus, eles se limitaram àquelas agressões físicas que eles sofreram, aquelas prisões dos apóstolos, lembra? Mas agora ela culminou com a perseguição. A igreja inteira começou a pagar o preço do discipulado. Ainda hoje Deus está edificando a sua igreja por meio dessa sua soberana vontade e irá direcionar com certeza os caminhos do seu povo. Então, entendemos aqui a necessidade dessa dispersão por causa dessa perseguição como plano de Deus. Atente para isso. Os planos de Deus são maiores que os meus planos. E agora nós vamos ver a respeito de Filipe. O verso 5 diz assim, ó, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo.
quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Bem, em primeiro lugar, esse Felipe é aquele que foi eleito diácono lá em Atos, no capítulo 6. Ele ajudava, então, na distribuição dos alimentos, né, exercendo esse trabalho de diaconia. Mas ainda que ele tivesse essa função, ele também era um pregador da palavra. Assim como eu e você, podemos ter múltiplas funções no trabalho, na obra do Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus chama, conforme a gente vai vendo as necessidades, a gente vai agir. Os samaritanos eram um povo muito difícil, eles não se davam com os judeus, né? Os samaritanos, para expressar, os judeus, para expressar assim o desdém, digamos, que eles tinham pelos samaritanos, eles viajavam para Galiléia e evitavam passar por Samaria, atravessando o Jordão. Entretanto, né, a mensagem do Evangelho transcendeu essa barreira, e através deste homem que foi lá para Samaria pregar, ele enfrentou ali uma briga antiga entre judeus e samaritanos, questões políticas, religiosas, mas Felipe foi para lá, né, quebra essa barreira e enfrenta esse trabalho árduo, desgastante. Depois, mais tarde, o Pedro e o João também vão chegar lá. E é maravilhoso ver a disposição desses homens de coração aberto para pregar o Evangelho onde quer que o Senhor mande, sem preconceito, né? Mas é uma linda atitude esta de Felipe, de pregar o Evangelho àqueles que, na verdade, você não queria pregar. Por isso a história dele traz ensinamentos lindos para nós. Mas Felipe pregava com tanto ardor que olha o que aconteceu. Ele pregava aos ouvidos e aos olhos. Ele tinha palavras e ele também tinha obras, tinha ações. Por isso aquele povo samaritano ficou encantado com a sua pregação. E olha, hoje temos muitas pregações aos ouvidos, mas poucas pregações que os olhos veem, ou seja, esse ajuntamento, essa coerência entre a fala de quem prega e as suas atitudes. Por isso é muito importante, porque você prega o Evangelho com a sua vida, com o seu olhar, com suas palavras, com seus gestos. Pessoas mais impróprias que você possa imaginar podem estar atentos àquilo que você faz e àquilo que você fala. A sua vida, o que Jesus anuncia, precisa ser mais do que um discurso. Precisa ter muita coerência nesse relacionamento que você tem com o Senhor Jesus e que você mostra para outras pessoas. Lindas lições desses 8 versículos apenas. Que você fique com essa palavra, entendendo que a perseguição do Evangelho sempre existiu, sempre vai existir. Nós estamos vendo isso nitidamente agora no nosso meio político. O quanto os evangélicos, o quanto a igreja verdadeira do Senhor Jesus está passando por essas nuances de perseguição. Mas é muito importante que você fique atento, que tudo isso é necessário para que o Evangelho cresça na sua vida, cresça na sua família, cresça no seu coração e seja anunciado com toda a convicção por você. E que você possa, assim como Felipe, entender que você tem um grande trabalho pela frente, de pregar, de ser luz, de ser bênção neste mundo que precisa tanto de você. Deus te abençoe com sua graça e com seu poder.